Olá, graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de todos, Deus dispensa as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu estou aqui para trazer para nós uma breve mensagem sobre a Páscoa. A Páscoa cristã. A Páscoa é uma festa de origem tipicamente da cultura judaica, que, segundo a história, ela marca a libertação do povo judeu ou do povo de Israel, que ficou escravizado por aproximadamente 430 anos na terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo de número 40, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. O interessante é que, atrelado a esta data, está o momento específico da libertação deles. E nesse momento específico da sua libertação ali, a palavra de Deus diz a forma que eles deveriam comer esta Páscoa. Esse momento de libertação. A palavra de Deus diz assim, em Êxodo capítulo 12, versículo de número 11. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Em hebraico, o nome dessa festa é Pasach, ou passagem. Quando Deus anunciou e enviou a última praga sobre o Egito, que foi a morte de todos os primogênitos egípcios. Os israelitas ali, nesse contexto então, eles deveriam, naquela noite, fatídica noite para os egípcios, tomar um cordeiro de 1 ano, ou um cabrito de 1 ano, e sem defeito, imolá-lo e comê-lo assado. Nada cozido, assado. E eles deveriam também, conforme registra Êxodo capítulo 12, versículo de número 7, diz assim: Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O interessante ali é que o sangue é o princípio de libertação, o sangue na verga das portas. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 12, versículo de número 13. Ele diz assim: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O interessante aqui é que o sangue nas portas dos israelitas era necessariamente o sinal da libertação e do livramento da praga destruidora. Semelhantemente, a Páscoa cristã, que é uma das festividades mais importantes do cristianismo, pois representa significativamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou a vitória final do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, né? O Filho único e maravilhoso de Deus. Esta festa, ela foi oficialmente instituída por nosso Senhor Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Ele toma o pão e o cálice, dá graças e pede aos seus discípulos repartir entre eles. O texto diz, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Há um texto de Lucas, capítulo 24, do versículo de 1 a 35, esse texto trata exatamente da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E este texto, necessariamente, o relato que ele traz da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, esse evento mais importante do cristianismo, conforme eu disse,
e de toda a história da humanidade. Ele é mais importante do que o Natal, ele é mais importante do que o Carnaval, ele é mais importante do que o Ano Novo, ele é mais importante de qualquer outro evento que se possa citar. Ele alude a um momento. Esse texto, qual eu disse, Lucas capítulo 24, do versículo de 1 ao versículo de número 35, ele alude a um momento de profunda angústia vivida por dois dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após especificamente, conforme registra a palavra de Deus, acompanharem a prisão, a humilhação, o sofrimento e a crucificação, a morte de seu mestre. Nesse momento agora, esses mesmos dois, eles não viam mais nenhum sentido de permanecerem na cidade de Jerusalém, senão retornarem para a sua cidade, Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. É interessante lembrar aqui que um dos requisitos para que eles, depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para eles receberem a promessa propriamente dita e eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus, é que eles permanecessem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Percebo neste texto aqui, de Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 24, de 1 a 35, duas coisas aqui. A primeira coisa que eu percebo aqui é quão difícil é permanecermos nas promessas de Deus, nas promessas divinas, quando as situações não nos são favoráveis, não nos favorecem. A segunda coisa, semelhante à primeira que eu vejo aqui, quão fácil é para nós esquecermos e largarmos mão das ricas e profundas, maravilhosas promessas de Deus diante do sofrimento intenso e sistemático. Infelizmente, é com muita tristeza que digo isso, que mediante a constância da dor, a dor insistente, da perseguição, da frustração, ou seja, as pessoas tendem necessariamente a jogar a toalha, a abandonar o barco, como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Como que as pessoas tendem a lavar as redes tão cedo e enveredar pelo caminho, pelo lado da descrença. E se não houver necessariamente disposição de Deus, como o próprio Cristo se coloca ao lado deles para caminhar com eles e necessariamente abrir a visão deles para que eles voltassem à presença do próprio Deus, vir atrás deles, despertá-los mediante a exposição da palavra propriamente dito, eles continuariam perdidos. O interessante é que é exatamente isto. A Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos leva a refletir a esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de vencer. Esperança de reconstruir uma nova história, uma nova vida. Esperança de dias os quais nós teremos nele perfeito prazer. Essa nova história e vida está na pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está vivo, é a mensagem da Páscoa, Ele está vivo. Por isso o principal anúncio é aquele que morreu, Ele irá voltar para buscar a sua igreja, o seu povo, e viver com Ele para sempre. Abra o seu coração, abra a sua alma especificamente ao nosso Senhor Jesus Cristo e receba-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, ciente que Ele quer dar uma bênção específica para a sua vida. Feliz Páscoa, feliz nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em seu coração. Que Deus muito abençoe. São os votos da Segunda Igreja Presbiteriana de Caxambu.